Bom dia. Bom dia. Um pouquinho de atraso. Mais uma vez, agradecer essa oportunidade de estarmos juntos em prol de buscar conhecimento. E esse conhecimento faz com que a gente fique melhor todos os dias. E buscando a máxima de Allan Kardec, que ele diz o seguinte: Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. E Allan Kardec disse que a doutrina espírita é baseada na ciência. O que a nossa compreensão não puder deglutir, a gente tem que buscar conhecimento suficiente para a gente crer naquilo que é uma verdade. Então, é essas reuniões que fazem a gente crescer, a gente melhorar. E com o amparo da espiritualidade, no tempo que estamos aqui, a gente está recebendo uma bênção de luzes, uma bênção de energia, uma chuva de energias, que ajuda a gente aqui, nossos familiares, nossos colegas de trabalho, enfim, aqui é um caminho seguro, onde a gente trilha, buscando conhecimento e sabedoria. Dando início aos trabalhos de hoje, nosso tema Fé Transporta Montanhas. Nosso irmão Jonas vai abordá-lo para a gente. Vamos fazer a prece pedindo a Jesus o amparo. Mestre amado Jesus, rogamos tua presença e o teu amparo para que nos oriente com as explicações de seus ensinamentos. Dê-nos força e acalme, serene nossos corações e nossas mentes, para que o nosso foco seja a busca da tua palavra. Que assim seja. Bom dia. Te agradeço a oportunidade mais uma vez, que a casa da igreja está. Estamos estudando, aprendendo a lei divina do Evangelho de Jesus. É interessante que ao nosso irmão falar aqui de mim, do domingão, pelo que nós estamos pensando, através dos hábitos que nós temos aí pelos milênios, nós temos o hábito de trabalhar durante a semana, estudar durante a semana, viver nossas vidas comuns durante a semana e separar, porque falamos que não tinha pensamento, separar o fim de semana, o domingo para nos dedicarmos a Deus, os domingos para nos dedicarmos aos templos, aos cultos religiosos. E a doutrina da Bíblia nos ensina diferente, né? O propósito nosso aqui é estudarmos aqui para aprendermos lá. Então, na verdade, nós estamos aqui para aprendermos como nós devemos conduzir nossa vida durante a semana. Nós gostamos sempre de nos lembrarmos do que é uma escola, que a doutrina espírita é uma escola, espírita é uma escola, no qual nós adquirimos o conhecimento necessário para vivermos bem no nosso dia a dia. É uma praticidade muito grande. Um companheiro nos diz que o Evangelho de Jesus é um manual de funcionamento do ser humano, do espírito. Então nós temos que ter ciência desse manual de funcionamento, como que se dá o funcionamento da lei divina, o nosso próprio funcionamento, para saber como nós devemos nos conduzir, como nós devemos agir, como nós devemos pensar, para que assim possamos usar o máximo potencial que nós temos. Somos filhos de Deus, como a doutrina nos ensina, com todo o potencial de vir a desvendar, a desvencilhar, a descortinar, a ampliar em nós. E a doutrina do Evangelho de Jesus vem nos dizer como potencializar isso, como possibilitar isso de forma mais benéfica a nós, de forma que nós venhamos a sofrer menos e de forma mais acelerada. Então é de suma importância nós estudarmos o Evangelho, é de suma importância esses momentos, essa oportunidade. É verdade que aqui ao nos encontrarmos aqui nós somos banhados assim, por energias, por fluidos, somos amparados, recebemos o passe magnético. Mas a manutenção disso tudo cabe a nós. E não somente aqui, nós somos capazes também de receber essas energias, de receber o auxílio dos nossos lares, do trabalho, onde nós estivermos. E nós temos que entender como nós podemos fazer isso, como nós podemos nos possibilitar isso, para assim estarmos cada dia melhor, cada dia mais felizes, cada dia mais saudáveis, né? Cada dia mais equilibrados espiritualmente.
Então, estávamos aqui dedicando meia hora, 40 minutos ao estudo. Um companheiro nos disse que um espírito cristão verdadeiro estuda pelo menos 2 horas por dia. É necessário estudo para que possamos sedimentar as ideias da nossa mente. Fala um pouquinho maior, uma obra de André Luiz, pelo Espírito Santo, uma obra do Espírito, André Luiz, Psicografia de Chico, lá no capítulo 13, capítulo 4, capítulo 7, lá os Espíritos vêm nos falar a respeito disso. Essa ideia de realmente estarmos estudando, trazendo sempre ideias novas, sempre de acordo, sempre atuando, vendo, lendo, refletindo no Evangelho, para que isso seja fixado em nossa mente e dessa forma nós consigamos lembrar disso mais claramente durante o nosso dia a dia, durante o nosso testemunho, diante dos momentos de nossas provações, diante dos momentos do nosso convívio diário, que é lá que realmente vai atestar todas as aquisições que nós tivemos, todas as aquisições espirituais que nós temos. Então, que nós possamos lançar mão desse momento, dessa oportunidade, refletindo, aprendendo, levando algo de novo para o nosso dia a dia, algo de novo para nossas experiências, para nossas ações, para isso sim aproveitarmos bem o tempo. Nós sabemos muito bem, como estudantes que nós somos, eu acredito que todos nunca passamos pela sala de aula, que quando a gente vem para uma sala de aula, que a gente aproveita bem o tempo, a gente é aprovado e passa para a próxima série, é verdade? Mas se a gente ficar lá enrolando, matando algo, o que vai acontecer? Repete. É os famosos repetentes. Não é verdade? Então, se vamos lançar mão aqui de 1 hora, de 2 horas diárias, podemos aproveitar bem e trabalhar, e utilizar bem essa hora para a gente não repetir, para a gente não, vamos dizer, atrasar o nosso processo e, em regra, entre aspas, perder o certo. Então, que possamos lançar mão disso. E hoje, o tema, quando nós fomos convidados a falar desse tema, nós fomos muito agraciados, na verdade, nós escolhemos ele, porque ele fala de uma das ferramentas que nós temos, e quando a gente fala ferramenta, é como se fosse um tecido mesmo. Se eu for trabalhar de pedreiro, eu tenho a colher de pedreiro, eu tenho a régua, eu tenho a rua, todo o mecanismo lá do trabalho. Se eu for trabalhar de mecânico, eu tenho as chaves, né? Todo o processo para poder exercer o trabalho. Se eu for trabalhar na medicina, por exemplo, eu tenho todos os utensílios lá, que são ferramentas de trabalho que me possibilitam trabalhar. Me possibilitam trabalhar. Mas se eu pego essa ferramenta, encosto no canto, ela vai enferrujar, ela vai perder a sua utilidade. Então, a fé, como foi dito agora há pouco, né? A fé transporta montanhas. A fé é uma ferramenta que o Espírito tem, que o possibilita avançar, possibilita progredir. O nosso verdadeiro propósito, como Espíritos encarnantes, é o progresso. E Deus, em sua misericórdia, que mesma coisa de evolução. Em sua misericórdia sublime, nos dá inúmeras ferramentas para a aquisição desse progresso. Por isso que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão através de mim. Ele nos deixa claro que através dele, através dos ensinamentos, da prática dos seus ensinamentos, haverá paz, haverá fora dele, na ignorância, pranto e ranger de dentes. Quando nós estudamos o processo de causa e efeito, ação e reação lá na obra de André Luiz, nós começamos a entender isso, esses ensinamentos do Mestre. Então é preciso, necessário estudarmos para entender o que Jesus quis dizer para nós, espíritos amadurecidos, com a capacidade já de entender na íntegra a lei divina, na máxima que podemos, na autoridade da humanidade, que é pela doutrina espírita nos possibilita. Então, o nosso propósito é progredir, nosso propósito encarnados é evoluir, e a fé é uma ferramenta que Deus nos outorga, Deus nos dá, para que possamos alcançar esse progresso em paz. E como nós citamos inúmeras vezes, a pessoa mais capacitada, o espírito mais capacitado, que nos demonstra como adquirir e como utilizar bem essa ferramenta, é o nosso Mestre Jesus, nosso modelo, o espírito mais evoluído que já pisou o nosso corpo. Por isso, tamanha importância de estudarmos e compreendermos os ensinamentos desse, que é o nosso exemplo, para que possamos assim aproveitarmos o máximo possível. Sempre que nós escolhemos qualquer área de conhecimento, por exemplo, vou tocar um instrumento, eu sempre tenho aquela pessoa que é meu referencial, né? Aquela pessoa que toca muito, nossa, eu quero tocar um dia desse jeito, e a gente usa aquela pessoa como exemplo, poder o quê? Avançar. A gente tem que ter um propósito à frente para a gente buscar, senão a gente não tem referência, um referencial. E Jesus
é o maior modelo, o maior exemplo que nós podemos ter em termos de convivência e de evolução espiritual. Por que nós falamos convivência? Porque, como nós citamos no início, nós tínhamos o hábito de separar a vida espiritual, religiosa, domingo lá no tempo religioso, e a vida comum, segunda a sexta, ou sábado. No meu lar, ia para as igrejas, ia para os templos, estudava lá sobre perdão, paciência e tolerância, e chegava no meu lar, esquecia tudo, né? Porque eu só era paciente, tolerante e virtuoso dentro das igrejas. O túmulo calhado, como Jesus nos ensina. Fora de lá, esquecia o evangelho, que é a vida comum. A doutrina vem nos ensinar, Jesus vem nos ensinar que é o contrário. Na verdade, eu vivo o evangelho no meu dia a dia. Na verdade, a vida espiritual e a vida física, elas são uma só. É uma só. E viver aquelas virtudes, nós vemos isso claramente na atualidade, viver as virtudes que Jesus nos ensina são essenciais para o convívio social. Nós falamos de globalização, por exemplo. Viver o evangelho, ter paz, paciência, tolerância é necessário para conviver entre países. Nós vemos isso para conviver entre sociedade, para a aceitação das culturas diversificadas, diferentes, para a aceitação dos pontos de vista diferentes. O evangelho é extremamente necessário, extremamente prático. E a doutrina vem nos ensinar isso, a espiritualidade vem nos ensinar isso, e Jesus vem nos ensinar isso há mais de 2020 anos atrás, para que possamos conviver bem socialmente, para que possamos avançar em nossos conceitos, em nossas ideias, no âmbito social em geral. Falando de uma sociedade melhor e esquecemos que para ter uma sociedade melhor depende unicamente da moralização do ser. Emmanuel nos convida na obra Séculos e nos diz que nós não somos seres civilizados, sempre nos lembramos isso. Nós somos seres intelectualizados, que a sociedade só vai ser civilizada a partir do momento que a moral sobrepujar o intelecto. A partir do momento que nós nos moralizarmos, a partir do momento que isso aqui começar a preponderar sobre os povos, aí sim nós somos seres civilizados. Porque civilização, quem fala civilização, é exatamente nesses preceitos que Jesus nos diz: ter perdão, ter paciência, tolerância, aceitação do nosso próximo, conviver, equilíbrio. Tudo isso são virtudes que são adquiridas a partir da moralização do indivíduo, a partir da nossa própria moralização. A partir do momento que a sociedade começar a entender a necessidade da moral, a partir do momento que a grande maioria da nossa sociedade começar a se moralizar, a preocupar com virtudes, a prática de virtudes, aí sim nós vamos ser seres moralizados. E, consequentemente, com moral, haverá evolução, que é o progresso, e estaremos seguindo o exemplo de Jesus. Porém, para podermos ter essa noção, aí vem esse capítulo de hoje, mostrando essa ferramenta, uma ferramenta de trabalho que é a fé. Muitas pessoas acreditam que a fé é simplesmente acreditar. Acreditar. E segundo esse capítulo do Doutrina Espírita, na verdade, do Evangelho segundo o Espiritismo, segundo a própria lógica, como nós falamos, nós somos seres extremamente racionais, extremamente intelectualizados. E muitos dos companheiros que nós convivemos, quando começa a deitar no campo científico, começa a aprofundar muito mais, eles começam a descrer nessa ideia de fé de simplesmente acreditar sem uma lógica racional, sem uma lógica nenhuma. Aquele Deus vingativo, aquele Deus orgulhoso, que nos ensina perdão, mas não vive o perdão. É interessante, né? Jesus nos ensina: perdoai não 7, mas 70 vezes 7, amais ao próximo como a ti mesmo. Mas Deus é vingativo. Deus que é o Pai, que segundo a religião fala pra gente, né? Jesus é Deus, vamos assim dizer. Ele não perdoa, ele nos condena no inferno, ele nos condena a uma punição eterna, mas nós temos que perdoar o nosso irmão. Olha que interessante, né? Olha que incongruência, olha que discrepância. Nós devemos ser pacientes e tolerantes. Não, Deus não. Deus é vingativo, ele pune o inimigo, ele guerreia. Olha que interessante. E muitos dos nossos companheiros que convivem conosco nos questionam: mas peraí, isso é ilógico, não tem sentido em Deus da forma que a religião prega, isso não existe. E a doutrina vem nos ensinar que esse conceito, essa ideia da doutrina espírita, do intelecto, da ciência, como o nosso companheiro do trouxe naqueles aspectos, ciência, filosofia e religião, vem nos trazer esse liame que vai fazer com que a incredulidade, o ateísmo comece a decair. Porque, segundo os Espíritos, o que nos falta é exatamente essa ideia racional, lógica, intelectual de convencimento.
E a fé é um mecanismo que antigamente mal utilizado, que é uma fé irracional, uma fé ilógica sem esse mecanismo, quando a doutrina espírita se desenvolve e passa a ser uma fé, que nós sempre gostamos de falar, espíritas, né, que os espíritos devem falar, que é a fé raciocinada. É diferente. Ela é bem diferente, ela tem bases lógicas, racionais, de experiência. Se nós chegamos para uma criança, por exemplo, e trazemos conceitos da vida de um adulto, ele não vai entender nada. Ele vai ficar perdido. Mas se você chega para um adulto e traz conceitos de vida que já teve experiência, ele vê que é verdade, ele percebe, porque já viveu, ele tem uma lógica racional. E a doutrina vem nos trazer essa fé. Vem nos mostrar através do conhecimento do passado, do conhecimento da evolução, do conhecimento humano, vem nos mostrar a lei divina. E nessa lei, quando nós estudamos, quando nós refletimos, nós começamos a ver uma lógica muito grande das coisas e começamos, como a espiritualidade fala para a gente, né? Ver Deus em todas as coisas e ver o verdadeiro propósito da encarnação. Ver o verdadeiro e o amor divino, porque a encarnação é uma das maiores exemplificações de perdão do nosso Pai, porque ao contrário de nos punir eternamente por causa de um ato que nós cometemos, Ele nos dá uma oportunidade de redenção. E nós vamos na parábola do filho pródigo, demonstrando claramente que Deus sempre nos oportuniza e nos recebe de braços abertos. A maior exemplificação de amor, segundo os Espíritos, não segundo o que a gente fala, quando vai falar de reencarnação do Evangelho segundo o Espiritismo, é a oportunidade da encarnação, da reencarnação. Ou seja, eu cometo um erro, eu vivo em existência em desequilíbrio, Deus me oportuniza retornar para corrigir, me reajustar, me reharmonizar com a lei e voltar ao caminho do Pai. Filho pródigo, como é dito na parábola. Isso é a exemplificação de amor do Pai que oportuniza uma segunda chance, uma terceira, uma quarta ao filho. Porém, a fé raciocinada pelo doutrina ensina que tem consequências disso tudo, né? E aí nós vamos estudar através da lei de causa e efeito. Segundo a espiritualidade, a fé é um mecanismo de utilizarmos isso, de agirmos com isso, e para adquirirmos ela, como foi dito pelo nosso companheiro no início, é necessário estudar. Porque sem o estudo teremos a famosa fé cega, uma fé sem bases legítimas. É mais ou menos assim. Antigamente, um dos nossos grandes estudiosos começou a falar para a gente lá, muitos séculos atrás, que a Terra era redonda. Não foi assim? A maior parte das pessoas descreveram aquilo, né? Naquela época, se uma pessoa falasse isso, você não entendeu. A pessoa vai ficar toda abalada, não é assim? Não existe. Porém, hoje em dia, através do avanço da ciência, é extremamente comprovado. Se eu chegar para alguém, e falar, mas já temos fotos, temos imagens, temos estudos sérios. Se a Terra, se falar para a gente assim, a Terra é quadrada, se eu chegar, por exemplo, para você e falar assim, a Terra é quadrada, vai te influenciar? Vai te impactar? Você já tem plena convicção, através do raciocínio, que ela é redonda, vamos assim dizer. Só que a gente tem uma lógica de raciocínio. Então, o que acontece? Isso foi através do conhecimento, de estudos científicos, toda uma busca para confirmar que ela é redonda. Assim, porque eu levei um tempo para adquirir um conhecimento raciocinado daquilo, e pode chegar a milhões de pessoas que dizem o contrário, que eu vou estar firme e perseverante no raciocínio. Pode. E eu fico me questionando todos os dias por que a sociedade está questionando isso, está querendo redescobrir a roda. Na verdade, nós ficamos nesse processo, e é interessante você dizer isso. Nós vivemos um período muito interessante, que nós vivemos um período de regeneração, né? E as pessoas acham que vai ser tudo bonito, tudo lindo, o processo de transformação. E a espiritualidade nos fala que não, né? O processo de arrumar. A gente sempre lembra do processo de limpar a casa. Antes de a gente limpar, a gente faz a bagunça. É por isso que a gente está questionando, a gente, sociedade, está questionando tudo de novo.
Não é questionar tudo de novo. A gente está tentando, na verdade, que negócio. Se eu tenho dúvida, voltamos para o capítulo fé. Quando a fé é firme e perseverante, não há dúvidas. Está no capítulo 12 do Espírito. Quando a fé, quando você busca verdadeiramente, porque nós sabemos, só para poder ampliar, que a aquisição do Espírito ela é obra individual. Olha que interessante. A responsabilidade de que qualquer mecanismo é individual. Nesse mesmo capítulo os Espíritos falam que a fé raciocinada é um atributo do Espírito, é uma aquisição espiritual do Espírito individual. Então eu adquiro a minha esposa adquire a minha, a dela, cada um adquire a sua. A fé segundo a espiritualidade é através de estudo constante e reforma íntima, mudança de comportamento constante. Assim o mundo abre uma experiência. E mudando a experiência, eu sou um ser novo. Então, muitos dos questionamentos que nós temos hoje em dia é porque nós não temos plena convicção. Porque nós ainda somos Tomés, lembra disso? Isso não é ruim, não. É mais ou menos assim: eu não acredito que a Terra é redonda, eu preciso ir lá fora, olhar para a Terra, de lá de fora, e ver que ela é redonda. Não é assim? É um mecanismo. Nós vamos ver naturalmente, nós temos notícias disso, de espíritos que se desdobram já para o nosso patamar de viver fora da Terra, que não necessariamente mais precisa voltar aqui, e consequentemente começa a ver essa amplidão. Mas é interessante, porque olha para você ver como é que é engraçado, a gente fica preocupado com o que há fora, olha o erro da humanidade, isso a espiritualidade vai falar com a gente, que esquece o que está. Vê um cisco no olho do irmão, lembra disso? E não vê a trave no nosso. Isso aqui é com Jesus. O que Jesus vai falar com a gente? Mais uma vez falando. Eu me preocupo, por exemplo, poxa, como é que está a fé, a religiosidade lá, nossos queridos amigos e irmãos que estão guerreando lá. E você está longe da necessidade. Estão guerreando por terras. Poxa vida, eles estão cometendo os mesmos erros. E blá, blá, blá. Poxa vida, meu presidente. Poxa vida, meu governador. Poxa vida, para os Estados Unidos. Poxa vida, meu irmão, meu vizinho, assim, meu pai, minha mãe. Todo mundo está ao meu redor. Esqueço de voltar para... Porque como nós sabemos, a fé e a evolução, ela é uma obra individual. A aquisição de experiência é individual. É minha. E Jesus chama a atenção de todo mundo e fala: você fica apontando, vendo o cisco no olho do seu irmão e esquece de olhar para si. Você olha a humanidade e esquece do verdadeiro propósito seu na reencarnação. É aquela famosa coisa de tempo, né? Eu vou arrumar a casa lá com meus irmãos e fico olhando lá, apontando os defeitos. Meu irmão não faz, e fico lá de braço cruzado na casa, não vai dar mais não. Eu tenho que fazer a minha parte. Assim como eu falo de evolução do homem, de evolução do sistema do nosso país, e esqueço de fazer minha própria evolução. Porque segundo a espiritualidade, o progresso do mundo vai acontecer a partir do momento que as individualidades se reformarem intimamente. São mais de 27 bilhões de espíritos, segundo João de Anjos no planeta. E o processo de regeneração está em via de conclusão quando a maior parte ou todos os 28 bilhões estiverem com a moral mais equilibrada, mais elevada, mais espiritualizada. Olha o mecanismo aí. Então olhamos para fora, esquecemos para dentro. Para mim, Jonathan particularmente, é uma perda de tempo gigantesca a gente ficar discutindo se a Terra é redonda, se a Terra é quadrada. Eu acho uma perda de tempo sinistra. Se há vida fora do orbe ou vida dentro do orbe, isso para mim, Jonathan, é uma perda de tempo. É um assunto interessante? Eu acho interessantíssimo, porque mostra a grandeza do nosso Deus. Com certeza, né? Uma grandeza gigantesca. A gente entender que a criação divina é muito maior do que os nossos olhos conseguem ver, tem belezas muito maiores, leis materiais de uma amplitude que não, quiçá, podemos imaginar, é magnânimo. Porém, é perda de tempo ficar filosofando do que há fora, esquecendo de olhar. Por isso Jesus veio no nosso meio, e quando ele veio, não ficou falando, por exemplo, meus irmãos, olha o seu vizinho, não é assim? Ensine o seu vizinho. Não, Jesus fala assim, perdoa, ama, segue. Mas sim, ele dá um diretriz para a gente, para você, como indivíduo que me compreende,
age tudo bem. No momento que ele foi ser recebido lá para ser preso, ele não chamou a atenção de quem estava prendendo, ele não chamou a atenção de Herodes, ele chamou a atenção de quem? Pedro, guarda sua espada, Pedro. Pedro, cadê o batistério? É sua intimidade, muda a sua experiência. Muda a sua experiência. E a partir desse processo de mudança de comportamento, mudança de experiência, há progresso. E nós só vamos entender isso, nós só vamos caminhar. Interessante, porque eu posso estar falando aqui 2, 3, 4, 5 horas, e foi o que aconteceu conosco nas encarnações nossas. Entramos em tempos religiosos, muitos de nós ficaram a vida inteira dentro de tempos religiosos, fomos beatos e tadas, e ficamos em tempos religiosos, escutando todo esse mecanismo, mas não tendo fé o suficiente para internalizar isso. Então eu posso aqui ficar falando horas e horas e horas. Posso ficar a minha vida inteira falando de espiritualidade, de doutrina espírita, de Jesus, sem aprender e se modificar nada em mim, porque me falta. Está vendo o mecanismo da fé como é importante? A fé que transporta a montanha, segundo a espiritualidade, não está no aspecto material. Porque no aspecto material nós estamos destruindo o meio ambiente. Né? A gente vê claramente aí que a fé, segundo a espiritualidade, é aquela confiança de fazer, de ir, da força, da perseverança, de fazer, deixa eu seguir em frente, que eu vou alcançar aquele objetivo lá na frente, não é assim? E para alcançar o objetivo é mais ou menos aquela ideia do estudioso, aquela pessoa que quer programar uma profissão. Ela fala assim, ó, eu quero ter essa própria profissão. Ela tem convicção que ela é capaz, porque se ela não tiver, ela desanima e faz, né? Desiste. Ela tem que ter convicção, eu consigo, eu vou. Não é assim? A fé, é assim mesmo. Tem um diferencial, um médico, um engenheiro, não importa. Tem aquele diferencial, e vai embora. E vai trabalhar, dorme pouco, não é assim? A fé dela é movimento, da perseverança. Caiu, falhou, opa, não desisto não, queda é normal. Deixa eu seguir em frente, não é assim? E vai. Muitas vezes é reprovado, muitas vezes tem uma nota baixa na prova, mas continua. Se não continuar, desiste, não alcança. E vai. Até que ela alcança o objetivo. Então essa fé que a doutrina vem nos facultar, essa fé que Jesus veio nos facultar, quando Ele veio nos dizer sobre todas aquelas virtudes que não são necessárias a gente adquirir. A fé que transporta a montanha, segundo Jesus e segundo a espiritualidade nesse capítulo 19 do Evangelho do Espiritismo, é a fé de modificar todas as montanhas que existem dentro de nós. Não vai dar para abordar o capítulo todo não, tá? A gente vai só citar porque são mais ou menos umas 8 laudas. É interessante estudar, capítulo 19 do Evangelho do Espiritismo. É a fé que transforma as montanhas dos nossos, que são as nossas experiências do passado. São essas as montanhas necessárias de modificar. Segundo temos conhecimento, mais de 200.000 anos de pensamento contínuo nós temos na humanidade. Segundo temos experiência de conhecimento através da doutrina, nós somos repetentes na reencarnação. Estamos reencarnando, repetindo reencarnações. Segundo o conhecimento de evolução, é muito importante estudar, e tem 5 dos 15 princípios básicos da doutrina espírita, que é extremamente importante para entendermos, principalmente desenvolvemos essa fé raciocinada, é base para entendermos. Nós somos frutos das experiências que nós tivemos no passado. Estamos na doutrina espírita porque nós temos vastas experiências, não estou falando no bem, não, que nos possibilita ter maturidade, capacidade de adquirir agora essas virtudes que Jesus nos ensina. Nós somos maduros. Então, fruto das experiências do passado que nós temos. Tudo que somos é fruto do que nós adquirimos nas várias encarnações. E segundo a espiritualidade, estamos reencarnados, e é lógica. Se nós repetimos, por exemplo, a série, repetimos por quê? Porque nós não aprendemos o suficiente, não é assim? Porque nós ainda estamos aquém do propósito para subir de grau, não é assim? O conhecimento não é a mesma coisa do espiritual. Nós estamos reencarnados porque nós não adquirimos as experiências necessárias para avançarmos para o
estágio da evolução da humanidade. Então, se estamos encarnados, é para mudar, é para aprender mais. E o aspecto que nós temos que aprender é a moral. Escrevemos mais uma vez aqui, nós apagamos. Então, somos frutos de nossas experiências no passado, que são viciosas, orgulho e egoísmo, pai de todos os vícios que possuímos. E o propósito de encarnarmos, não importa se é expositor espírita, se é diretor espírita, isso não há posição na esfera espiritual. Não importa se seja escritor, se seja médico, se sirva ou não. Não importa se seja médico, doutor, juiz, desembargador, ou um assistente do lar, um mandante de lar, ou um pedreiro. Todos nós estamos aqui para mudar as experiências. E mudando as experiências, é que nós vamos estar movendo essas montanhas. E é interessante quando a gente pensa em montanha, porque montanha é uma coisa gigantesca, né? É muita terra. Quem pensa na quantidade de terra, que é caramba. E as experiências que nós temos são muitas experiências que devem ser modificadas. Muitos hábitos nossos. Quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente vai lá na obra Nosso Lar, eu esqueço o nome dos pais de Mises, né? Mas eles tinham uma experiência no passado que foi possibilitar eles voltarem 200 anos na vida deles para ver o passado, para ver os erros que eles cometeram, erros do passado, para que eles pudessem programar a sua próxima reencarnação de reajuste. Olha que interessante, tentando mudar a experiência do passado. E a referência, claro, não pode deixar de ser Jesus. A programação deles era não mais vingança, ódio, né? Ou lei de talião, se podemos assim dizer. Mas a lei divina. O que a lei divina ensinava para eles? É mais ou menos assim: no passado, eu, como Jonathan, era uma pessoa extremamente arrogante, prepotente, vingativa, né? Uma pessoa extremamente ruim, adorava um conflito, a famosa fofoca, adorava isso. Aí eu percebi isso, começo a analisar Jesus e ver o que Jesus me ensina. E falo assim: eu vou reprogramar. A minha experiência é essa que você tem. Qual que é a próxima experiência que eu tive com Jesus? E começa a mudar o comportamento. Muda o comportamento, muda a experiência. Muda a experiência, muda tudo. E eu só consigo me colocar nesse propósito, nessa proposta, se eu tiver realmente fé. Se eu estiver convicto naquilo. Porque senão, para mim, é perda de tempo. Para mim, perda de tempo. Como citei, por exemplo, a respeito da Terra. De que vai adiantar eu querer estudar, por exemplo, sobre astronomia, sobre astrofísica, virar um astronauta e vir lá fora e ver a Terra? Só vai não completar meu ego, né? Porque para mim vai ser fantástico conhecer a Terra bonitona. Se o propósito da reencarnação é outro, eu tento. Eu quero eternamente em mim. Eu perco tempo. Vamos assim dizer. Para que eu vou ficar perdendo tempo? Então a minha convicção, a minha fé raciocinada me possibilitou, olha que interessante, otimizar o meu tempo. Eu paro de perder tanto tempo e começo a usar o meu tempo de forma benéfica a mim. E olha que interessante, algumas pessoas vão pensar: isso é orgulho? Não. Por quê? Porque você é egoísmo, né? Você está pensando somente em você? Não. Porque quando você pensa em adquirir moral, experiências com Jesus, automaticamente todas as pessoas ao seu redor vão estar sendo beneficiadas, principalmente através do exemplo. E nesse capítulo também cita que aquele que tem fé, que desenvolve a sua moral, ele está cooperando com o progresso social, com o progresso geral, que ele passa a ser referencial. Muitos de nós, quando a gente fala o nome Jesus, a pessoa já tem uma certa resistência. Assim? Não existe. Isso não existe. Isso foi história que a humanidade criou, que o povo criou. Então, já ouvi isso, tá? Já vi, estou falando, né? Que a mente já me falou isso. Para manipular a mente das pessoas, não é assim? Mas muitas vezes, através do meu exemplo, você nem fala de Jesus, a pessoa olha, por exemplo, vê uma pessoa mais alegre, vê uma pessoa mais disposta, mais feliz, mais saudável. Isso não é. Peraí. O que esse rapaz fez aí, que é uma pessoa tão querida, tão tranquila, tão relaxa, relax, passa pelas dificuldades da vida que a doutrina nos dá? É interessante, até o próprio desencarno, quando a gente vê o desencarno do ente querido, por exemplo, a gente não se desespera desse tempo, né?
A gente pode até ficar triste, chorar, ficar meio amuado, mas vamos seguir em frente. Não desiste. Segue em frente. Vamos embora. As pessoas olham e falam assim, peraí, olha que interessante. A pessoa está equilibrada, sempre feliz, sempre palavras positivas, que é o que a doutrina nos ensina. Não quer dizer que a gente faça isso não, tá? Mas é proposta. É proposta. E as pessoas começam a ter referenciais. Olha que interessante, não é isso na humanidade? Quantos de nós aqui já não ouvimos e vimos a história de Chico Xavier? Quantos? Quantos de nós no dia a dia não lembram de um ensinamento dele, que na verdade nada mais é do que reflexo dos ensinamentos de Jesus? Tudo que ele fala é reflexo do que ele aprendeu com Jesus. Olha que interessante. Não lembramos de Jesus diretamente, mas lembramos de Chico. Quantos de nós nos lembramos de Madre Teresa de Calcutá? Também aprendiz de Jesus, aluna de Jesus, de grande. Então, na verdade, o propósito foca no mesmo. Só que nós temos vários referenciais no caminho para chegar até ele. E nós podemos ser esses indivíduos. E isso só vai ser desenvolvido, nós só vamos passar a ser e a ter realmente esse ponto de referência, sermos esse ponto de referência a partir do momento que nós tivermos fé no que nós adquirimos de conhecimento. Porque falar de aquisição moral diante da humanidade, se formos olhar o senso comum, como a espiritualidade às vezes nos fala, uma pessoa que se preocupa em ter paciência, em ter tolerância, ter sempre um momento, orar mesmo, parar para orar, ter fé em Deus, em algo maior, no senso comum, uma pessoa boba, né? Ou louca, ou fanática. Todo mundo fala, né, que para uma mãe a pior coisa do mundo é perder um filho. Esses dias eu tive experiência com uma pessoa de uma outra casa de periferia também, e que eu liguei para dar os sentimentos. Ela falou que nada, eu estou feliz da vida. Aí eu pensei assim, eu acho que eu liguei para a pessoa errada. Eu falei, mas foi sua. Tem algum problema? Te aconteceu algum problema? Ela falou, não, minha filha faleceu sim, o enterro é hoje. Mas eu estou tão feliz com Deus porque Ele me deu. E Ele leva a hora que Ele achar que deve. Ela acredita tão piamente nisso que ela falou, olha, Ele levou ela sem ela sofrer. Para uma mãe, você quer coisa melhor do que isso? E as pessoas começaram a achar assim, ela ainda vai cair em depressão. Ela ainda vai... Aí eu falei, mas se você conversar com ela, ela está convicta. Olha que interessante, como é que vocês falam o quê? Que ela vai cair em depressão? Vai, a hora que ela acordar, o que aconteceu. E uma semana depois do enterro, ela estava comemorando o aniversário dela numa festa, cantando. E é uma senhora pobre que mora numa comunidade, que não sei o quê, mas a fé dela é gigantesca. Olha aqui, maturidade. Lembra que a gente citou? Ela tem maturidade espiritual, assim. Muito mais que nós, para aquela experiência principalmente. Porque ela viveu. Tá? E já entende a reencarnação. É interessante, nós temos o hábito de achar. E essa senhora adora trabalhar com missões. Ela fala que é lá que se mostra o que se sabe. Não é um exemplo? Não é um exemplo? Fantástico. Jesus é o foco, claro. Sim. Mas tem muitos espíritos, sabe por quê? Porque se a gente vê Jesus, a gente vê algo muito distante. É algo quase inalcançável para o nosso estágio. Mas se eu vejo que pessoas alcançadas, é mais ou menos a medicina, o campo da medicina. Eu estou vendo inúmeros médicos, então como é possível? Tá, aí eu analiso o que fizeram para alcançar isso. Está vendo o mecanismo? A ideia? Porque se eu vejo Jesus, eu fico assim, meu Deus, eu não consigo. Eu não consigo, mas eu vejo várias pessoas, olha, então a pessoa conseguiu, não pode ser igual Jesus, mas está indo. Olha, conseguiu, como ele fez? Como ele conseguiu? Estudar a doutrina espírita e estar como espíritas aqui hoje é extremamente importante. A doutrina espírita veio ao nosso meio há mais ou menos 170 anos atrás, aproximadamente. Porém, a lei de Deus está conosco, sempre esteve. E tem espírito que já adquiriu essa potencialidade que a doutrina veio nos convidar muito antes da doutrina chegar. São esses codificadores, por exemplo, da doutrina, que tem esses valores morais necessários para a gente. Então a lei divina sempre existiu e sempre vai existir. E tem espíritos, como foi citado aqui há pouco, que o quê? Já tem a maturidade. Olha que interessante. Segundo a espiritualidade, contra o nosso orgulho e o nosso egoísmo, tá? Quando a gente encontra alguém que já tem uma maturidade, o que a gente tem que fazer? Se a gente tem maturidade, a gente faz o quê? A gente engrandece, se
se alegra, né? Se a gente não tem, a gente tem que diminuir a pessoa pelo nosso orgulho. Porque a gente não aceita ninguém melhor do que nós. Olha que interessante. Isso demonstra em nós, muitas vezes, a gente tem que analisar o nosso sentimento. Eu estou falando não para apontar essas pessoas, para a gente analisar nós mesmos. Porque a gente vê uma pessoa que já tem uma autoridade superior a nós, a gente fica diminuindo ela, olha onde eu tenho que trabalhar em meu orgulho. Se está ferindo meu orgulho, eu tenho que me alegrar por essa pessoa. E se eu me alegro, o Consolador, você agora vestiu, quanto mais é bom no Espírito, mais ele percebe que tudo é uma oportunidade de aprendizado. Se eu percebo isso e começo a analisar, olha a diferença. Se eu só fico olhando para fora, não vejo o interior, não tenho arte de analisar o interior, eu começo a ver o que o outro passou, o que o outro fez, e começo a lançar de mim, repetir de mim os sentimentos que eu tinha. E os sentimentos que eu tinha de inveja. E se eu tenho inveja, eu tento diminuir o outro para me sentir melhor. Agora, se eu olho para dentro de mim, o referencial de Jesus, e vejo essa pessoa, ao invés de eu ficar tentando diminuí-la, pelo contrário, eu me aproximo dela e deixar aprender também. Eu quero ser bom, eu quero ter fé, eu quero ter, como você sentiu, equilíbrio, como você citou, equilíbrio diante das dificuldades. Eu quero entender que a reencarnação é uma realidade. Eu quero entender que o desencarne é natural. Não é assim? E assim eu vou trabalhando em mim, eu começo a ver a oportunidade de mim engrandecer e eu estou aproveitando a minha situação, preciso ter fé. Raciocínio. E o estudo me possibilita isso. Eu começo a ver, quando eu estudo a encarnação, um propósito muito grande e um amor muito grande em Deus. E eu começo a não me cair, não me deturpar, não me desequilibrar, por exemplo, quando eu vejo um desencarne, quando eu vejo um companheiro ou um companheiro que reencarna em estágio de teratogenia, de desequilíbrio orgânico, com enfermidade. Eu começo a entender o propósito daquilo. E entendendo o propósito, eu fico mais leve, mais equilibrado. Não vou dizer que está perfeito, né? Como Jesus, não isso. Mas eu começo a me sentir mais equilibrado. Como dito no Evangelho do Espiritismo, reconhece o verdadeiro cristão, o Espírito, se pode assim dizer, não pela evolução espiritual que ele possui, mas pelo esforço que ele faz para dominar-se, né? Esse mecanismo. Então, entendendo a lei e tendo essa noção, eu começo a entrar nesse capítulo e perceber que a ideia da montanha que é em mim são os meus vícios, são as minhas ideias, né? São os meus conceitos, que tudo fruto de mim mesmo. O que é que essa fé tem que trabalhar são esses pensamentos, são essas ideias, porque segundo os ensinamentos dos Espíritos, eu tenho que mudar tudo que é em mim, tudo. Emmanuel fala para a gente que nós temos que mudar todos os conceitos, todas as ideias, todos os nossos sentimentos. Garanto com certeza, pelo estudo que eu faço, pela fé que eu tenho, que mesmo essa irmã ainda tem muito o que aprender. Lógico que para a gente ela é muito acima de mim, pelo menos, mas tem muito o que aprender, porque os Espíritos têm que falar que a evolução é contínua e infinita. E Jesus é o Espírito que maior evolução já avisou aqui. Ele é o exemplo quando ele guia. Então, pela lógica, ele está no patamar mais abaixo e vai alcançar um dia o patamar igual de Jesus. Está acima de nós, com certeza, mais de mim, pelo menos. Mas, tem muito que aprender. Está vendo? E se ela tivesse ideia, por exemplo, orgulhosa, de não, já adquiri tudo que eu tinha que querer, ela para. Está muito tempo. Você vai pensando, olha, eu tenho muito que aprender pela avança. E avança, e avança, e avança. E é essa a ideia. Né? É essa a ideia. Então, quando nós entendemos, por exemplo, é um mecanismo muito importante. Se eu for na sala de aula, se eu me matricular na sala de curso, qualquer curso que for, entrando lá achando que eu estou ali para ensinar meu professor, eu não aprendo nada. Eu não vou estar aberto a aprender. Agora, se eu entro com um aluno, eu penso assim, não, o que eu posso aprender hoje? Como eu vou visualizar? O que eu tenho que estar atento? Deixa eu ver o que acontece. As atenções se abrem para a posição de um aluno. E tudo que eu aprendo, eu raciocínio. E tudo que eu raciocínio, eu começo a criar uma programação para agir. Está vendo o mecanismo como é importante? Então eu tenho que entender, olha como é que pequenos hábitos, nós, como Jesus diz, como a Escritura diz, né? Mudar pequenos hábitos, né? Com a fé, tenha fé do tamanho de um grão de mostarda. Grão de mostarda, para quem não sabe, é um grãozinho pequenininho, só vendo uma foto, muito mas na palma da mão da pessoa, assim, é uma coisa minúscula, bem pequenininha, que você moverá montanhas. O que é isso? Primeiro, o autoconvencimento, primeiro o conhecimento, a ideia, né?
Esse capítulo fala, primeiro tem que conhecer. Se eu não conhecer, eu não vou ter referência, não vou ter ideia. Não vou ter ideia nem que existe. Quantos de nós vivemos no passado, você nem cogitava a ideia de multiverso, você nem cogitava a ideia de espírito, nem cogitava, porque em regra existia, mas nós não tínhamos entendimento mais. Hoje nós temos. Então eu preciso primeiro conhecer. Conhecendo é interessante. Nós temos que ver a finalidade útil daquilo. Por exemplo, a moral. Hoje em dia, qualquer bom médico, qualquer bom livro de medicina, por exemplo, fala para a gente claramente que uma pessoa equilibrada, sentimentalmente, ela é mais equilibrada organicamente. Qualquer livro fala isso. Qualquer psicólogo fala isso. É bom psicólogo. Estuda bem, estuda bastante. Pelo menos os próprios psicólogos sabem que né? Mas você estuda, mas você compreende, natural. Então é lógico. Então eu preciso compreender, primeiro estudar, compreender e a partir da compreensão buscar. Através da minha fé, a reforma. É igual a reforma da minha casa, né? Eu olho minha casa lá, olho minha casa e falo assim, ó, não gostei dessa parede, não é? E começo a realizar, ó, se eu fizer isso aqui, vai ficar assim, ó, vai ficar melhor, vai dar uma vista melhor, assim. Eu começo a ver muitos de nós, começo a ver aquelas situações de um equilíbrio maior para o cliente. A qualidade, o som, vai possibilitar uma saúde maior aqui do meu lar, maior ventilação, não é assim? E eu começo a realizar. Idealizei, certo? O que eu vou ter que fazer? Agir. E eu só vou ter o fruto a partir do momento que eu agir bem. Porque se eu quebro uma parede sem poder quebrar, é perigoso, a casa dele é abaixo. Não é verdade? Então é para a gente ver. Eu preciso conhecer, preciso programar e preciso agir. E só depois de agir na minha reforma da casa, que eu vou ver aquela casa velha e botar o quê? Satisfeito, missão cumprida. Então esse também é o mecanismo da fé, o mecanismo da aquisição de maturidade, o mecanismo da mudança de sentimento através da reforma íntima. Eu entendo, eu estudo, a doutrina espírita faz isso, nós estamos fazendo isso agora. Estudo sobre paciência, tolerância, virtudes, começo a analisar o meu contexto social. Olha para a gente ver, alguém já parou para imaginar que nós estamos passando por um momento extremamente onde vamos dizer assim, urge uma espiritualidade, você pode falar, que urge o sentimento de perdão, de paciência, e que todas as religiões estão trabalhando isso. Todas estão trabalhando, olha que interessante, mas por quê? A partir da espiritualidade de Jesus. E a doutrina nos possibilita não só trabalhar isso com as religiões, mas trabalhar mais profundamente, porque muitos de nós falam de perdão, mas esperam que o Putin perdoe, né? Putin tem que perdoar, né? Putin tem que ter consciência. Ou o presidente dos Estados Unidos tem que ser uma pessoa mais amorosa, mais caridosa, mas assim, se fosse, ele distribui mais as riquezas. O nosso presidente da República, o próximo, tem que ser uma pessoa boa. Não. A doutrina nos ensina, não devo olhar para eles, devo olhar para mim. Não é assim que a doutrina ensina? Então olho para mim. E se eu prego e ensino isso através do meu exemplo para 100 pessoas, essas 100 pessoas vão multiplicar mais 100 cada uma. Olha a multiplicação. Não é? E dessas 100 que foi gerada, mais 100, mais 100, mais 100, mais 100, uma hora alcançar quando eu tive é fé. Raciocinar. Porque o progresso ele acontece. A espiritualidade ensina isso, né? Acontece. Podem haver forças gigantescas se movimentando contra, mas acontece. É mais ou menos assim, né? É mais ou menos como se fosse assim. Eu nasci hoje, sou uma criança e falo assim, eu nunca. Lembra? Alguém já viu o filme Peter Pan? Interessante? Eu estava vendo aquele filme, estava pensando na lei divina esses dias, falei assim, que interessante. Eu posso não querer crescer da forma que eu quiser, a terra do nunca mesmo. Não adianta. Eu vou amadurecer, eu vou virar maduro, eu vou virar idoso e vou desencarnar. Qual que é a opção que o Espírito tem através da fé raciocinada? Envelhecer bem ou mal. Está vendo? Se você sabe que vai acontecer, é fatal. Pode fugir, pode correr, pode gritar, pode orar. Jesus mesmo disse, eu não vim interrogar a lei, eu dar cumprimento. Em momento algum, Jesus derrubou a lei, tirou a colheita, o efeito da situação de ninguém. O que ele fez foi dar e no que a gente estuda, tudo percebe isso, dar o preventivo, o auxílio, o impulso, não é assim? Mas é o Espírito que causou o merecimento para qualquer situação que ele fez. Ah, mas Jesus curou, expulsou. Não necessariamente. Ele usou sua autoridade para possibilitar um auxílio. Agora, quem vai aproveitar aquela situação é o próprio Espírito.
O espírito que é curado, por exemplo, de uma enfermidade, ele já adquiriu a sintonia necessária. O que Jesus vem é usar o magnetismo, né? Seguida do Deus assim. Então Jesus não derroga ninguém, não. Ele não chega com um espírito que não tem maturidade. Por exemplo, os discípulos, todos eles já tinham se promovido à situação de discípulo. Todos. Jesus não chegou para um qualquer e falou assim: não, vem cá. Não. Já tinha uma programação. É lógico. E já tinha uma prioridade. Poderiam usar o livre-arbítrio? Claro, o livre-arbítrio não é essencial nunca. Nós podemos usar. Simão Pedro poderia ter negado. Jesus falou assim: quer saber uma coisa? Você quadrangular não é nada. Como o nosso irmão Judas fez. Poderia, tranquilamente, ter livre-arbítrio. Só que a maturidade dele ia negar totalmente o estado espiritual dele. A chance dele era maior aceitar, porque já tinha feito o progresso em si. E é esse mecanismo. Se eu sei que virtudes, vamos falar do corpo físico, me possibilitam uma velhice mais saudável, e não só isso, por exemplo, eu sei que dormir bem, evitar vícios orgânicos, me alimentar bem, ter hábitos saudáveis como alimentação, não só alimentação, mas, por exemplo, hábitos de descanso, de convívio bem, como a paciência, a tolerância. Eu sei que isso é bom, eu começo a praticar, eu vou ter uma velhice boa. Assim, eu sei, é consequência, eu não vou envelhecer de qualquer forma, eu escolho envelhecer bem. Agora, se eu faço assim, como muitos de nós como espíritos falam, quer saber uma coisa? Alguns já falaram comigo: se eu vou reencarnar de novo, deixa isso para a próxima. Olha o erro. Eu posso, através do meu livre-arbítrio, falar assim: quer saber uma coisa? Não quero nem saber, vou continuar do jeito que eu sou, e envelheço. O progresso é como se fosse a velhice. Vai acontecer. Aconteceu o que aconteceu. O que eu estou fazendo aqui como espírita, porque o espiritismo está me convidando, é fazer o seguinte: vai acontecer? Aconteça bem, faça com que aconteça bem. Você vai virar um espírito mais velho, vai envelhecer, vai reencarnar, age de uma forma, modifique suas experiências de tal forma que você reencarne melhor, que você retorne para um lugar melhor, que a humanidade avance e você faça parte dela, que você vá para um móvel melhor, que você tenha, como o nosso companheiro citou, né? As pessoas, olha que interessante, ninguém aqui vai ficar para semente, né? Sempre vou falar editado, né? Ninguém aqui vai ficar para semente, todos nós vamos desencarnar, nós vamos, nossos pais vão, nossos filhos vão. Uns anos eu depois, né? Nessa vida, nas próximas pode ser que a gente vai antes, então sempre alternar. O que eu posso fazer é me preparar, como a nossa companheira fez, que você citou, ela se preparar para uma coisa que é lei, é natural. E se é natural, eu começo a trabalhar em mim. Se eu for minimamente racional, eu começo a me preparar para passar por essa experiência. E como que eu me preparo? Interessante, né? Deus nos dá a oportunidade de conviver com nossos irmãos. Eu sempre percebi isso. Isso, graças a Deus, Deus possibilitou para mim, não só para mim, mas eu sempre convidei com gostei de conversar com pessoas mais velhas, 70, 80, sempre tive amigos assim, 60 anos, desde a minha adolescência. Adorava conversar com os meus amigos mais velhos. E eu sempre percebi uma coisa. Toda vez, é interessante isso, as pessoas que se propõem a caridade de auxiliar o próximo, as mesmas experiências que eles vão adquirindo, auxiliando as pessoas a passar, elas um dia passarão. É interessante. E quando elas passam, se elas aprendem bem aquela lição, elas passam melhor porque elas sabem qual é a saída, porque elas auxiliaram quem está fazendo. Agora, quando a pessoa é egoísta, só pensa em si mesmo, ela nunca vai passar por experiência com o outro. Ela nunca vai sentir com o outro. E ela só vai sentir quando ela passar pela experiência. Ela vai ser menos experiente, vai ter menos conhecimento, menos capacidade de se conseguir. Porque ela não passou por experiência, nem que seja por fora, nem que seja observando, nem que seja observando. Então a caridade também é um mecanismo, uma ferramenta que nos possibilita evoluir. Por isso que praticar a caridade não é bom, não é para o outro, não é bom para a gente. Tenho certeza que ao ter que ligar com essa companheira e conversar com ela, a senhora vai aprender muito. Ela é um encanto. E quando a senhora passar pela experiência, ela vai lembrando. E uma outra coisa, quando a gente tem essa fé mais forte, o medo, que pode ser um aliado, mas dependendo do que pode ser um inimigo muito forte, sem fé, ele só fica do lado negativo, do lado do medo. Então, assim, tudo para você é temeroso, você se impede disso. Sim, olha a mediunidade. A mediunidade é uma ferramenta maravilhosa, para quem estuda compreende. A maior parte de nós nega a mediunidade por medo.
falta de... Olha que interessante. Eu tenho inúmeros companheiros meus, amigos, com mediunidade expressiva, com potencialidade incrível de trabalhos fantásticos, mas que tem medo e sofre. Porque a lei é natural. É natural. Se eu pego uma ferramenta, vamos pensar, um tecido que eu vou utilizar, por exemplo, como pedreiro, que eu citei o badó, que você é gostoso. Se eu pego minha colher de pedreiro e jogo no tempo lá e deixo ela lá, o que vai acontecer com ela? Ela vai em pergunta. Com o tempo ela se combina mesmo, é subir, desaparecer. Agora, se eu pego ele e trabalho com ela, ela vai durar 50, 30 anos, né? Apesar dos materiais, eles são bem frágeis, mas porque ele está sempre sendo útil. É assim nosso corpo, é assim nosso espírito. Nosso propósito do mecanismo é avançar moralmente. Se não uso esses valores, meu corpo é ferrugem. Aí por isso que eu vejo. Se não adquiro paciência, úlcera, gastrite, câncer, né? Francisco, intolerância, perdão, eu vou o quê? Fazer com que o meu processo de morte, primeiro, se torne mais doloroso para o desencarne, mais doloroso, mais rápido, e perco a oportunidade de vou ter que voltar de novo fazer tudo de novo. Olha que interessante. Então o mecanismo de saber utilizar bem as ferramentas que eu tenho é importantíssimo. O meu próprio propósito, como nós citamos, tenho certeza absoluta. No momento que nós perdermos, por exemplo, o equilíbrio, nós começamos a desequilibrar, a gente vai lembrar dessas pessoas, assim, olha, interessante, aquela pessoa consigo, eu também consigo. Porque eu estudo Jesus, estudo doutrina, vejo que pessoas alcançaram e falam assim, então eu também posso. Eu acredito no meu potencial no meu espírito. Isso desenvolve a nossa fé. Nós trabalhamos aqui pequenos raciocínios, como nós citamos o capítulo gigantesco, nós ficamos só no poder da fé, na verdade, refletindo, que é um dos itens, são 4 ou 5 itens. Esse capítulo é gigantesco. Convidamos a todos que leiam, reflitam. Ler e refletir. E a partir dessa leitura e reflexão, comecemos a analisar a nossa própria vida. E comecemos a perceber onde praticar. E praticando-a, é claro que só praticando vai perceber, nós vamos começar a enxergar que, como essa companhia, nós vamos começando a vencer, a nos vencer paulatinamente. Situações que eu passava, que eu ficava totalmente desequilibrado, eu bem equilibrando, ó, interessante. Há tanto tempo atrás eu ficava nervoso, há tanto tempo atrás eu ficava triste, há tanto tempo atrás eu ficava depressivo, e agora eu não fico mais. Mecanismo adquirido com conhecimento, com a reforma íntima, e principalmente tudo isso alcançado a partir da confiança que eu tinha na fé, da confiança que eu podia alcançar, e principalmente da fé nesse Deus que é maior, que me possibilita oportunidades que eu quiçá consigo captar todas, a gente só capta algumas, mas que me possibilitam estar aqui hoje. Então a gente agradece a oportunidade. Foi aproximadamente 50 minutos, 55 minutos de reflexão, que possamos todos nós e cada um de nós buscar seu próprio crescimento moral, crescimento espiritual. E um dia aí, por favor, aquele que alcançar o patamar, me auxilie também, para que eu também alcance, porque na verdade nós vivemos e convivemos em permuta de ideias, em permuta de convívio, em permuta de experiências, e uns amparando e auxiliando os outros. Não existe ninguém melhor do que ninguém. O que acontece é como a espiritualidade fala, né? Nunca há orgulho. Aquele que tem mais leva a quem tem menos, aquele que tem menos custa de quem tem mais, e assim nós adquirimos experiência juntos e avançando juntos. Então a gente agradece a oportunidade, que Jesus nos ampare. Muito bom. Bem, minha gente, nosso irmão falou uma coisa interessante aqui. Os temas propostos aqui tem um estudo muito longo, que seria para fazer não só 1 hora, seriam 2 horas, 3 horas, para estudar um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente poderia estudar durante 1 ano. As reuniões fechadas são justamente isso. A gente pega um capítulo, estuda um pedacinho, tenta entender, mais um pedacinho, durante 1 ano estudando a mesma coisa. Então, aqui é uma abordagem, um levantamento sobre o que a gente pode fazer, está fazendo, né? Mas vai se encontrar muito ainda para a gente estudar, e é o que a gente precisa buscar, não tem outro jeito de ser, né? Agora, eu senti inveja agora mesmo, o Jonas, ele pedindo para quem subir, puxar ele, aí eu
Você ainda tem inveja, né? Então puxa eu também. Leva eu também. Ajuda eu também. Oi, gente. Uns recadinhos aqui é o seguinte: divulgação da biblioteca. Ó, vamos lá? 1, 2 e. Agora estou lendo. Livros novos e usados infantis, livros usados a partir de R$4. Aceitamos pagamento de Pix, cartão de crédito e débito. E doações de livros também. Não é só isso não. Então, perguntas de livros. Os livros ficam na gaveta, junta, traça, estraga, perde, né? Traça para frente. Vou falar que em dinheiro também, vai ter Pix, débito, cartão. Cartão, débito. Dinheiro também. À vista. Dinheiro ainda está valendo, né? Então, dinheiro também. Então, daí. Vamos falar aqui sobre o 13º Sarau de Arte Espírita, Departamento de Infância e Juventude. O tema Alegria de Servir. Esse é o tema do 13º Sarau de Arte Espírita. Dia 29 de outubro, 16 horas às 19, sábado. Né? A nossa casa fez 31 anos, gente. Dia 12 agora. E nossa casa aqui fez 31 anos. Olha que maravilha. 31 aqui no plano físico, né? E está cada vez mais forte, nos auxiliando, nos atendendo, nos acolhendo, né? É uma lembrança que a gente precisa trazer sempre. Aqui está pedindo doações para cestas básicas: arroz, açúcar, óleo, fubá, farinha, sabonete. As doações podem ser de segunda a quarta, de 19 às 20 horas, no domingo de 9 às 10. Eu acho que a gente está sempre lembrando isso. O número de famílias que estão buscando cesta básica está sempre aumentando. E a gente que chega aqui do nada, que a gente não conhece, que aí vai acampar, vai fazer escutar a pessoa para ver o que ela está passando, e tem muita gente passando dificuldade. Então essa ajuda é imprescindível, se puder, né? Aqui nada é obrigado, não existe esse negócio que para você ganhar alguma coisa no plano espiritual, ou você tem que doar. Você doa aquilo que você tem. Uma prece já é uma doação de muita valia, né? Agora a gente termina a reunião agradecendo, e logo após o passe vai ser direcionado. Quem quiser tomar o passe, tenha vontade. Vamos agradecer ao Pai, a Jesus, Mestre amado, a equipe de Miramês que está nos acompanhando há muito tempo que estão nos acompanhando, desde antes, às vezes, dessa encarnação. Já estão com a gente, nos auxiliando, nos abordando, nos ensinando, nos dirigindo. Então, agradecimento também a toda essa equipe de amor e de paz. Mãe Santíssima, esteja conosco. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue a Deus por nossos pecadores, agora e na hora de nossa passagem, e que assim seja. Ajude com que a gente possa levar todas as energias boas que adquirimos aqui para todo o recanto que os nossos passos seguem. Que assim seja. Uma boa semana para todos. Obrigado.